Bom dia com muita alegria. Receba com carinho mais uma mensagem do Momento Maná do Céu com Raniele Oliveira. Nosso tema de hoje é: a comparação destrói a sua essência. Isaías 14, versículos 12 a 14. Como você caiu dos céus, ó estrela brilhante, filho da alvorada, foi lançado à terra, você que destruía as nações, pois dizia consigo: subirei aos céus e colocarei meu trono acima das estrelas de Deus. Dominarei no monte dos deuses, nos lugares distantes do norte. Subirei ao mais altos céus e serei como o Altíssimo. O profeta está falando sobre Lúcifer, a estrela brilhante. Ele começa a querer ser igual a Deus. Ele diz: serei como o Altíssimo. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus nos ama de maneira única. Ele não quer que você se compare, que você queira ser como o outro, porque Ele te formou para ser único. Ser único é melhor. Mostra algo que é exclusivo, que não tem comparação. Deus é único. Sabe, muitas das vezes na nossa caminhada, as pessoas nessa busca pela comparação acabam perdendo a sua essência. Sabe por que Satanás quer que as pessoas fiquem se comparando? Porque ele sabe, se a pessoa perde a sua essência, ele não sabe a sua identidade. E não sabendo quem ele é, ele também não consegue viver aquilo que ele foi criado para ser. Ele não sabe ir até o seu destino. É muito importante termos a revelação de quem nós somos. E somos exclusivos, criados por Deus de maneira única. Nós não somos iguais, por isso não precisamos nos comparar uns com os outros. Somos filhas e filhos de um Deus sem rival, porque temos um Deus que nos ama sem rival. Satanás, ele tentou ser como Deus, tentou ser um rival, mas na busca dessa perfeição, ele acabou sendo expulso, acabou se tornando imperfeito, porque sem Deus na nossa vida somos imperfeitos. Precisamos entender que cada um tem um papel no corpo de Cristo, no reino espiritual. Quando nós reconhecemos que nós precisamos ser transformados, o nosso ego, o nosso orgulho é destronado. E nós passamos a ser mansos e humildes como Ele é. Sabe, o profeta Isaías, em dado momento, ele disse: sou um homem pecador, de lábios impuros. E quando ele reconhece o seu estado naquele momento, a palavra do Senhor diz que uma tocha, uma brasa viva, toca os lábios dele, trazendo purificação, trazendo a perfeição que veio diretamente do trono de Deus. Nós precisamos entender que quando nós reconhecemos que nós precisamos de Deus, Ele vem, habita em nós, transforma a nossa vida de uma maneira sobrenatural. Olha só que interessante. O que você acha que é isso? Está sem forma, não é verdade? Eu tenho aqui a metade de um coração, o lado esquerdo dele. E aqui eu tenho o lado direito. Sabe por que Deus te fez de maneira única e singular? Para que você possa completar uns aos outros. Quando tentamos ser como o outro, não conseguimos encaixar nos planos que Deus tem para nós.
Mas quando nós entendemos que somos únicos, exclusivos e que existe um quebra-cabeça perfeito, onde nos encaixamos perfeitamente, conseguimos compreender o propósito. Jamais perca a sua essência. Nós precisamos entender que, apesar das nossas diferenças, nos completamos quando entendemos que somos únicos e fomos criados para um propósito. Sabe, seria muito sem graça se as pessoas fossem todas iguais. Por isso Deus criou assim, de uma maneira maravilhosa, sobrenatural, para que você entenda que de maneira única e exclusiva, Ele tem um propósito para a sua vida. Sabe, descansa seu coração. Você é perfeito exatamente assim. Eu paro para imaginar e vejo a grandeza de Deus. Ele se inclina para nós. Ele olha para nós, para que a gente possa olhar para Ele e enxergar quem nós somos. Quando Ele olha para você, Ele está te dizendo: filho, tenho inúmeros filhos e filhas, mas eu estou te contemplando. Você consegue me enxergar aqui, te olhando? Você consegue visualizar o quanto eu te amo? O quanto você é especial? Muitas pessoas estão se perdendo porque querem se comparar. Ah, eu quero ser como aquele irmão, eu quero ser como aquela irmã, eu quero ser daquele jeito, eu quero... Pare de se comparar. Essa busca te afasta do seu propósito. Faz a sua identidade ser sufocada, a sua essência ser excluída. Sabe, talvez você já tenha se perdido na sua essência, tentando copiar, tentando ser alguém que você não é. Deus não te chamou para ser como o outro. Ele te chamou para ser o que Ele te criou para ser. Então adote a sua identidade. Você tem uma personalidade exclusiva. E quando você entende que não precisa ser como o outro, mas que precisa entender quem você é, você vai conseguir compreender qual é o seu destino e qual o propósito que você foi criado. Sabe, em dado momento, Jesus pergunta para Pedro: quem você diz que eu sou? Quando ele faz essa pergunta, Pedro se chamava Simão. Ele pergunta para Simão: Simão, quem você diz que eu sou? E ele responde: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E nesse mesmo instante, Jesus disse: muito bem, você disse isso não porque foi de você mesmo, mas porque o meu Pai te revelou. Então, a partir de agora, o seu nome não será mais Simão, será Pedro, que significa rocha. E sobre essa rocha você edificará a minha igreja. Quando temos a clara revelação de quem Deus é, Ele muda o nosso nome. Ele traz a nossa essência e nos aponta o nosso destino. Sabe, eu quero dizer para você que assim como esse coração, somos nós. Precisamos compreender que somos diferentes, mas que fomos criados para um propósito: edificar uns aos outros. E nesse projeto perfeito da salvação, você não precisa se comparar, porque você é singular. Sabe, a partir de hoje, comece a adotar uma postura diferente. Eu sei que constantemente somos tentados a querer nos comparar, a querer ser melhor que o outro, mas nós somos bons quando nós entendemos que o que brilha através da nossa vida não é nós, não somos nós, mas é quem habita aqui dentro. Então que nesse momento você possa pedir ao Senhor, se você entendeu essa palavra, eu te convido a falar isso com todo o seu coração, pedindo ao Senhor que não deixe que a comparação seja maior do que a revelação de quem você verdadeiramente é. E todas as vezes que o diabo tentar te colocar em uma posição de comparação, que você se lembre que foi exatamente assim que ele foi expulso do paraíso. Tentando se comparar com Deus Altíssimo, ele perdeu a perfeição.
que você não perca a sua perfeição e a sua essência, porque você foi criado para ser único e não se comparar a ninguém. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, obrigada por essa palavra. Visita esse homem e essa mulher onde eles estiverem. Que a sua glória e o seu poder, que excede todo o entendimento, possa penetrar em cada coração, trazendo revelação dessa palavra. Senhor, eu profetizo em nome de Jesus que a partir de hoje, Pai, eles não vão se comparar, mas que eles entenderão de maneira clara, Senhor, o seu propósito. Eles são únicos, singulares e especiais. E que juntos eles possam cumprir o seu propósito, sendo boca do Senhor, Pai, nessa geração, para fazer a diferença. Eu profetizo sobre a sua vida uma revelação clara de quem você é. Que você possa se lembrar que você foi criado de maneira exclusiva, por um Deus exclusivo, que te criou de maneira perfeita. Espírito Santo, visita cada um nesse momento. Tirando toda mentira, toda raiz, Pai amado, de comparação. Que o teu Espírito, Pai Santo, que é vivo e eficaz, assim como tocou, Pai, no profeta Isaías, possa tocar neles nesse momento, trazendo e purificando a essência de quem realmente eles são. Eu declaro sobre a sua vida que você possa ser renovado, transformado por essa palavra e que você jamais se compare. Porque Deus é único. E Ele te criou para ser único, porque a palavra do Senhor diz que fomos criados conforme a imagem e semelhança dEle. Então não se compare, você é singular. Que Deus te abençoe e que Ele faça resplandecer sobre a sua vida sua gloriosa luz. Fique na paz, em nome de Jesus.